Muitas pessoas se queixam com a seguinte afirmação: não consigo terminar nada que eu começo. Esse é um problema observado em muitos casos. As pessoas começam inúmeras coisas ao longo da vida, atiram para diferentes direções, mas não conseguem terminar e concluir nada. E isso faz surgir uma frustração, um desânimo, a vontade de desistir de tudo, porque quando nada é concluído, o ser humano se sente incapaz, incompleto, incompetente. Como fazer para resolver isso? Como saber que uma determinada coisa tem a ver conosco? E se executarmos ela, conseguiremos finalizá-la, terminá-la? Conseguiremos realmente fazer o que precisamos? Como efetuar isso? Como agir? Como se posicionar para que isso seja possível? Bom, eu acredito que essas pessoas que não conseguem finalizar nada, que não conseguem terminar nada, não se encontraram a si ainda. Estão ao léu nessa vida. Não se conhecem o suficiente ou o mínimo necessário. Quando o ser humano efetua o seu trabalho interior e vai reconhecendo o seu destino, porque todos nós temos um destino, temos algo a cumprir, e é preciso reconhecer isso dentro de si através da intuição. É um parto onde o ser humano se depara consigo mesmo, e quando ele efetua esse parto, ele consegue identificar o que lhe cabe, o que precisa fazer, e consegue finalizar também funções, trabalhos, conseguindo obter um desempenho. Mas é claro que isso não pode ser efetuado de forma artificial. O ser humano não pode forçar a barra. Se ele não consegue terminar coisa alguma, ele não pode se mutilar a si mesmo, se violentar, exigindo de si o término do que inicia, porque nesse caso não será algo legítimo. Tudo nessa vida precisa ser legítimo, tudo precisa ter uma legitimidade. Não uma legitimidade humana, uma legitimidade cultural, uma legitimidade religiosa, uma legitimidade comportamental, coletiva, ideológica, etc. e tal. Não falo desse tipo de legitimidade, mas falo de uma identificação que o ser humano tem com aquilo que ele faz, ou seja, o propósito da sua vida. O ser humano precisa identificar o propósito da sua vida, o que ele veio fazer aqui. Então as suas ações serão legítimas. Serão legítimas para si mesmo, primeiramente, porque tudo precisa ser primeiramente feito para si. Não adianta querer fazer as coisas para os outros. Não adianta colocar fardos sobre os ombros, tentando agradar os semelhantes, tentando corresponder às expectativas de outras pessoas, se deixar dominar por elas, manipular. Assim o ser humano apenas se afasta de si mesmo, ele abraça projetos que não são seus, e é nesse sentido que ele não consegue terminar coisa alguma. Quem abraça projetos que não são seus, não finaliza nenhum deles, não consegue terminar nenhum deles, não consegue obter sucesso e realização em nenhum deles. Uma que o sucesso e a realização é algo bem particular de cada um. Não existe uma receita pronta de sucesso e realização. O que é o sucesso? O que é a realização? Apenas ganhar dinheiro, apenas conquistar a fama, a glória e a inveja das outras pessoas? Ser invejado é alcançar o sucesso e a satisfação? Não necessariamente.
Não necessariamente. O sucesso espiritual e a satisfação espiritual está no bem-estar com aquilo que se faz. Quando o ser humano se sente bem fazendo o que ele faz, quando ele está em paz consigo mesmo fazendo o que ele faz, ele alcançou o seu sucesso, a sua satisfação, a sua realização. E isso basta para o indivíduo, porque quando ele expande a sua consciência espiritual, quando ele a expande, ele percebe que todas essas encenações coletivas não servem de nada, que quando o indivíduo ostenta algo diante dos demais, abraçando projetos que não são seus, ele não tem como se realizar, coloca inúmeros fardos sobre os ombros, torna a sua vida pesada, não consegue sair do lugar e justamente por isso não consegue terminar coisa alguma, já cai sempre no início da caminhada, ou no máximo no meio da caminhada, desperdiçando tempo, energias, motivação, jogando a sua determinação fora, se impondo obrigações que servem apenas para gerar o cansaço. Então esse é o problema nos dias atuais. Ou o ser humano vive para si, para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu aperfeiçoamento, para a lapidação do seu ser, para o autoconhecimento, para essa metamorfose espiritual que não termina aqui ou acolá, mas continua sempre, ou o ser humano vive para isso, sentindo-se bem com o que faz, encontrando no próprio dia a dia, nas pequenas coisas, a realização, ou do contrário, o ser humano não haverá de se realizar com coisa alguma e viverá para os outros, viverá para o sistema, se tornará um escravo das expectativas alheias, das cobranças do mercado de trabalho. Não que o ser humano não deva trabalhar e não deva obter um desempenho através do seu trabalho. Por favor, não estou falando isso. Mas estou dizendo que as atividades humanas precisam estar harmonizadas com as reais necessidades dos indivíduos, porque dessa vida não levamos nada. A única coisa que levamos dessa vida são as experiências que vivenciamos ao longo da vida e que nos propiciam o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. É isso que conta nessa vida. No demais, se não trabalharmos nesse sentido, nos entregando às propostas alheias, nos vendendo, nos submetendo às imposições do mercado de consumo, a todas essas encenações coletivas que não levam a nada, se nos entregarmos a isso, desperdiçamos nossa vida. E o dia que morrermos, partiremos vazios do plano terreno. Partiremos vazios, fracassados, frustrados, daí que surgirá o verdadeiro fracasso e a verdadeira frustração, quando o ser humano se der conta que perdeu e desperdiçou o seu tempo na vida terrena. Então, quem não consegue terminar coisa alguma nessa vida é porque não vive para si. Não vive para si. Vive para os outros, vive para as aparências, vive para a ostentação, vive para o consumismo, vive para as regras do mundo, vive para as ideologias, para os dogmas, para a depravação. Então, se o ser humano vive para essas coisas, ele não consegue e não pode se dedicar a si mesmo. E se ele não se dedica a si mesmo, ele não pode identificar o que quer de fato. E se não identifica o que quer de fato e o que precisa fazer nessa vida, não consegue terminar coisa alguma, não consegue concluir projeto algum, não consegue chegar ao fim de coisa alguma. Porque já logo desanima, cansa e acaba desistindo porque está atuando em causas que não são as suas, que não tem nada a ver com ele. Então o indivíduo precisa ser muito sensível nisso,
precisa ter uma sensibilidade para identificar o que pode ser feito nessa vida, no que se pode investir, o que agrega algo à sua vida, ao seu destino, ao seu desenvolvimento espiritual. O ser humano precisa trabalhar para o seu desenvolvimento espiritual, em prol do seu desenvolvimento espiritual. Precisa buscar isso do fundo do seu coração, de forma sincera, verdadeira e honesta, não se enganando a si mesmo, não permitindo que as interferências do mundo o afastem de si mesmo. Quando o ser humano não permite que coisa alguma o afaste de si mesmo, ele consegue identificar o que precisa fazer nessa vida. E aquilo que ele escolhe fazer, ele leva até o fim, ele conclui. Ele escolhe poucas coisas, vive de forma simples, mas aquilo que ele inicia, ele termina, ele conclui, nem que seja apenas uma única coisa, e é assim que devemos agir, cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo, segundo a sua necessidade. Não adianta querer abraçar o mundo, não adianta querer iniciar 1000 coisas ao mesmo tempo, influenciado por outras pessoas, pelas propagandas do mundo, e não terminar coisa alguma. Se o ser humano atirar para todos os lados, sendo influenciado pelos outros, sendo manipulado, o que acontece? Ele não vai concluir coisa alguma, porque ele desperdiça a sua energia, os seus estímulos, atirando para todos os lados. Então escolha uma coisa só. Às vezes é preciso escolher uma coisa só, algo simples, algo que nos traga o contentamento, a satisfação, e investir nisso. Uma vez que damos início a um caminho, por mais simples que seja, e vamos trilhando ele, vamos chegando ao seu fim, o leque depois vai se abrindo. Muitas pessoas querem começar com 1000 coisas e não terminam nada, mas alguém que se dedica à verdadeira espiritualidade começa com uma coisa, e conforme ele caminha, o leque vai se abrindo, as possibilidades vão aumentando, e assim o indivíduo vai trabalhando as possibilidades que a vida vai lhe oferecendo. É assim que precisamos agir. Para que possamos alcançar essa percepção, essa autoconfiança, precisamos nos entregar à vida espiritual, precisamos fazer da busca espiritual o alvo da nossa existência. Quem vive assim consegue finalizar o que termina, né? Consegue finalizar o que inicia, o que começa. Então é preciso ter essa simplicidade de coração, essa singeleza. Não adianta querer tudo, não adianta querer fazer tudo o que os outros fazem, porque assim o ser humano não termina coisa alguma. Os projetos do ser humano precisam ser realmente seus. Se os projetos do ser humano não são seus, como ele encontrará motivação para terminá-los, para concluí-los, para chegar à consumação dos seus objetivos? Então é uma coisa muito simples de ser constatada. O ser humano precisa estar em si, ele precisa estar sendo, ele precisa estar centrado no seu núcleo, no seu espírito, precisa viver intuitivamente, precisa captar as energias espirituais e viver assim, de forma simples, buscando o seu desenvolvimento espiritual. E não as aparências do mundo, não correndo atrás das vaidades, não ostentando, encenando, figurando algo que não é. O ser humano precisa ser ele mesmo. Quando ele é ele mesmo, ele promove as escolhas certas, elege necessidades, elege projetos e consegue finalizar isso, porque está sendo ele mesmo. Alguém que não é ele mesmo não consegue finalizar coisa alguma. Alguém que não é ele não consegue deliberar serenamente para escolher algo que tenha a ver com ele.
Então, sem autoconhecimento, sem a vida interior, sem a espiritualidade, o ser humano não termina coisa alguma, não termina nenhum projeto seu, porque não consegue escolher, não consegue elaborar um projeto seu. Quem não consegue elaborar um projeto seu, não finaliza, não conclui projeto algum. E quando eu falo de elaborar um projeto, não me refiro aqui às imposições da mente, às ambições mentais, às vaidades mentais. Falo de algo que surge singelamente, do fundo do coração, intuitivamente, de forma simples. É por aí que o ser humano deve começar, para que os seus projetos sejam realmente seus e para que possa finalizá-los, caminhando com retidão, com boa vontade, com motivação, e vontade de viver acima de tudo. Então pense sobre essas coisas. Pense sobre essas coisas. Se você se queixa por não conseguir terminar nada que inicia, é porque você não dispõe de um critério espiritual pautado no autoconhecimento para identificar o que realmente lhe interessa, o que realmente lhe serve. Porque se você trabalha naquilo que lhe serve, que lhe agrega alguma coisa e que tem a ver com o seu núcleo espiritual, você haverá de finalizar o que inicia. Porque iniciará uma coisa de cada vez, de forma simples e singela. E assim a sua energia acaba sendo bem empregada. E uma energia bem empregada resulta no sucesso do trabalho empreendido, né? Não o sucesso na perspectiva do mundo atual, pautado apenas na grana, na fama e na glória, né? O verdadeiro sucesso está na satisfação, no contentamento para consigo mesmo, naquilo que se faz no dia a dia, um passo de cada vez na estrada da vida. Então tente por aí. Se você acha que não consegue terminar nada que inicia, procure ser mais singelo, procure ser mais simples. Simples, não medíocre, tá? Não confundamos a simplicidade com a mediocridade. Quando eu falo ser simples, falo ser espontâneo, natural, deixar a sua intuição fluir. Isso é a simplicidade, isso é ser simples. E quem vive assim, elenca alvos, objetivos, estabelece metas, projetos e consegue concluir aquilo que empreende. Por quê? Porque está agindo segundo o seu ser. Quando o ser humano age segundo o seu ser, conforme o seu ser, ele está leve, tranquilo e motivado, mas quem age contra o seu ser, adotando projetos alheios que não têm nada a ver com ele, quem age assim se desgasta, desperdiça as suas energias e não conclui nada, não termina nada, não finaliza coisa alguma, porque no fundo não vive a própria vida. Então, para finalizar as coisas, para terminar as coisas, para concluir aquilo que está fazendo, o ser humano precisa viver a sua própria vida. Precisa ser ele mesmo. Precisa estar centrado em si, na sua intuição, na sua vontade autêntica e original. Somente assim o ser humano consegue terminar o que ele inicia, porque ele inicia as coisas corretas. Poucas coisas, mas coisas que têm a ver com ele. E assim a sua vida flui e tudo acaba dando certo, de um jeito ou de outro, mesmo que aos trancos e barrancos. Mas é assim mesmo nessa vida. A vida é cheia de altos e baixos e precisamos aprender a lidar com tudo isso. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!